A mansão no setor marista parecia sempre em silêncio. A não ser pelas risadas ocasionais do pequeno Bento, de 4 anos, que ecoavam pelos corredores enquanto era cuidado por Lúcia, sua babá. Marina Vasconcelos, de 36 anos, herdeira de um império imobiliário e CEO da construtora da família, via pouco do filho. Dividia seus dias entre reuniões, obras e eventos de prestígio. Nos bastidores, era respeitada, às vezes temida, por sua frieza e eficiência. Mas em casa, com Bento, sentia-se insuficiente. Lúcia era o oposto. Tinha o dom de fazer Bento comer até brócolis. Brincava de construir castelos de almofadas e sabia cantarolar todas as músicas da Galinha Pintadinha como se tivesse saído de um espetáculo. Marina, mesmo grata, não conseguia ignorar uma dúvida crescente. Havia algo em Lúcia que ela não conseguia decifrar. A babá nunca falava muito da vida pessoal, evitava conversar com os outros funcionários e recusava qualquer carona após o expediente. Sempre ia embora a pé, mesmo nos dias de chuva. Numa noite de quinta-feira, com o céu carregado de nuvens, Marina a observou pela janela da sala. Lúcia saía pontualmente às 18 horas, com sua mochila simples nas costas e uma sombrinha já gasta. Ela caminhava rápido, como se não quisesse ser notada. Marina hesitou. Algo ali não fazia sentido. Por impulso, ou intuição, pegou as chaves do carro e decidiu seguir Lúcia discretamente. Dirigiu devagar, mantendo distância. Lúcia não pegava nenhum ônibus. Cruzava bairros, entrava em vielas, e após quase 40 minutos de caminhada, chegou a uma ocupação irregular num terreno baldio, às margens de uma linha férrea abandonada. Barracos de madeira, construções improvisadas, chão de barro. Marina ficou imóvel dentro do carro. O que uma mulher tão dedicada, tão gentil com Bento, fazia morando ali? A surpresa não era só o lugar. Lúcia, ao chegar, imediatamente se abaixou para abraçar 2 crianças. Uma menina com deficiência na perna esquerda, usando um aparelho ortopédico improvisado, e um garoto com olhar atento demais para a idade. Marina observou, perplexa, quando a babá os envolveu com um sorriso que jamais havia mostrado em sua casa. Era uma mãe. E uma mãe em situação de sobrevivência. De volta à mansão, Marina não conseguiu dormir. A imagem daquela menina com um aparelho feito com tiras de câmara de ar e canos de PVC não saía da sua mente. Na manhã seguinte, acordou mais cedo do que de costume, e, pela primeira vez em meses, preparou o próprio café. Ficou sentada à mesa, imóvel, encarando nada. Durante o expediente, Lúcia agia como sempre. Discreta, paciente, sorridente com Bento. Mas Marina agora via com outros olhos. Cada movimento dela parecia mais significativo. Como alguém conseguia manter tanta doçura, vivendo em tamanha precariedade? À noite, Marina ligou para sua assessora jurídica. Queria entender se existia alguma maneira de ajudar alguém sem parecer caridade. Não queria invadir. Queria compreender. Mas algo ainda não estava claro. Por que Lúcia escondia isso? Por que se colocava como babá e não procurava outro tipo de ajuda ou oportunidade? Estava se escondendo de algo? A dúvida virou obsessão. No fim daquela semana, Marina decidiu confrontá-la. Mas, antes, precisava entender mais. Na manhã de sábado, voltou à ocupação. Desta vez, sem o carro de luxo, sem maquiagem, com roupas discretas. Precisava ver com os próprios olhos o que Lúcia fazia ali fora do horário. O que ela descobriria naquele lugar, mudaria tudo. A chegada de Marina à ocupação foi discreta, mas não passou despercebida. Um senhor que vendia balas num carrinho improvisado a observou com desconfiança. Ela estava diferente, sem salto, sem maquiagem, sem a habitual presença imponente. Caminhava devagar, os olhos atentos, o coração acelerado. Passou por crianças descalças, roupas no varal improvisado com fios de eletricidade, e barracos tão frágeis que tremiam com o vento. Procurava por Lúcia, mas não queria perguntar. Até que ouviu, ao longe, uma voz que conhecia bem. Cuidado com a panela, Júlia. Tá quente ainda, meu amor. Era ela.
Lúcia estava diante de um fogareiro, mexendo uma panela de arroz. Ao lado, a menina com deficiência tentava ajudar a mãe, equilibrando-se com esforço. Um garoto de uns 10 anos cuidava da irmã menor com naturalidade, como se tivesse nascido adulto. Marina se aproximou devagar. Quando Lúcia a viu, congelou. Os olhos arregalaram, o rosto empalideceu. Por um instante, o tempo pareceu parar. Dona Marina! A voz dela era baixa, entre surpresa e medo. Desculpa parecer assim, Marina hesitou. Eu precisava entender. Lúcia, em silêncio, gesticulou para que entrasse no barraco. Marina precisou abaixar a cabeça para não bater no batente de madeira. Dentro, o chão era de terra batida. Um colchão no canto, uma pia improvisada, 3 panelas, um armário velho. E, ainda assim, o ambiente era limpo, organizado, digno. As crianças observaram a mulher rica como se fosse uma personagem de televisão. Eles são seus filhos? Marina perguntou, já conhecendo a resposta. Lúcia assentiu com a cabeça. E o pai? Foi embora quando soube da gravidez da Júlia. Disse que uma filha quebrada era castigo, e que não ia criar fardo de ninguém. Marina sentiu um nó na garganta. Não sabia o que dizer. Nunca imaginou que a mulher que cantava borboletinha com seu filho tinha passado por tanto. Por que você nunca me contou? Lúcia respirou fundo. Olhou para os filhos e respondeu com firmeza. Porque a minha vida não muda quem eu sou com seu filho. Eu sou boa no que faço. Eu amo o Bento. E não queria sua pena, nem sua ajuda. As palavras atingiram Marina como um tapa silencioso. Ela reconheceu ali uma força que não estava acostumada a ver nem nos conselhos de administração onde comandava homens internos caros. Ao sair da ocupação, Marina não era mais a mesma. Nos dias seguintes, começou a observar tudo com mais sensibilidade. O tom de voz dos funcionários, os silêncios entre as palavras. Começou a perceber como o mundo era cheio de Lúcias, invisíveis, competentes, sobreviventes. Mas algo ainda inquietava Marina. Uma certa tarde, durante o intervalo de Lúcia, notou que ela estava ainda mais pálida, com olheiras profundas. Ela dormia mal. E, num cochilo no sofá, murmurou o nome Doutora Heloísa repetidamente. No dia seguinte, Marina fingiu sair, mas permaneceu em casa. Lúcia aproveitou sua ausência e fez uma ligação do telefone fixo. Marina escutou à distância. Doutora, eu não tenho como pagar mais. A Júlia tá piorando. Ela sente dor para andar, e eu não posso faltar no trabalho. Essa frase ficou ecoando na mente de Marina. Naquela mesma noite, após colocar Bento para dormir, ela chamou Lúcia na sala. Você não vai trabalhar amanhã, disse, séria. Lúcia arregalou os olhos, em choque. A senhora vai me demitir? Não. Amanhã você vai levar a Júlia numa clínica. Eu já marquei a consulta. E vou com você. Lúcia começou a chorar. Não conseguia parar. Marina também. Era como se duas mulheres de mundos opostos tivessem, finalmente, se enxergado como iguais, mães tentando proteger seus filhos. Mulheres cansadas de esconder dor. No dia seguinte, a consulta revelou o que Lúcia temia. A menina precisava de uma cirurgia urgente e cara. Marina não hesitou. Bancou tudo. Mas pediu segredo. Não queria ser vista como salvadora. Não era isso. Era culpa. Era gratidão. Era humanidade. A cirurgia foi um sucesso. A recuperação seria longa, mas Júlia voltaria a andar sem dor. Com o aparelho certo. Com dignidade. E, no coração de Marina, nascia algo que ela nunca imaginou, uma amizade. Mas ainda havia um detalhe. Uma informação que Marina ainda não sabia, e que mudaria tudo. Marina achava que conhecia a história de Lúcia. Achava que já havia enxergado tudo, a luta, a maternidade solo, a força escondida sob o uniforme simples de babá. Mas o que viria a seguir desmontaria tudo o que ela pensava saber. Júlia se recuperava bem.
Já ensaiava os primeiros passos com o novo aparelho ortopédico, e Bento insistia em visitá-la sempre que podia. Lúcia, por sua vez, estava mais leve, embora visivelmente desconfortável com tanta atenção. Ela não pedia favores. Aceitava com gratidão, mas sempre com um ar de desconfiança contida. Certa tarde, Marina foi surpreendida por uma ligação. Era do colégio particular onde Bento estudava. A diretora queria falar pessoalmente com ela sobre um assunto delicado, mas urgente. Marina foi no mesmo dia, acreditando que fosse algo com seu filho. Não se trata do Bento, disse a diretora. É sobre Lúcia. A empresária franziu a testa. A diretora abriu uma gaveta, pegou um envelope pardo e o empurrou sobre a mesa. Isso chegou para nós por engano. Aparentemente era destinado a um setor jurídico, mas veio parar aqui. E achamos que a senhora deveria ver. Dentro do envelope, havia cópias de um antigo boletim de ocorrência e um laudo médico. O nome de Lúcia aparecia no cabeçalho. Marina leu em silêncio, o coração disparando a cada linha. Era um caso de violência doméstica registrado há 7 anos, quando Lúcia fugiu do ex-companheiro com os 2 filhos. Mas o que realmente congelou Marina foi o nome do agressor, Alexandre Meireles. Seu ex-noivo. O mesmo homem com quem esteve prestes a se casar. O mesmo que desapareceu da sua vida sem explicações, pouco antes do casamento. O homem que ela achava ter apenas se acovardado diante da ideia de família, mas que, na verdade, carregava um passado sombrio. Lúcia era a mulher que veio depois de Marina na vida dele. A mulher que ele destruiu. De volta à mansão, Marina ficou horas trancada no escritório, encarando as cópias. Tentava montar a linha do tempo. Fazia sentido. Na época em que Alexandre começou a se afastar, dizia que precisava viajar para resolver questões pessoais. Agora ela entendia. Na manhã seguinte, chamou Lúcia. Não com raiva. Não com julgamento. Mas com dor. Por que você nunca me contou? Perguntou, com os olhos marejados. Lúcia ficou em silêncio. Depois, olhou para Marina com uma sinceridade crua. Porque eu sabia que, se você descobrisse, ia carregar isso como culpa. E não é sua culpa. Ele enganou você como enganou a mim. A única diferença é que você teve sorte, e eu não. A dor de Marina se transformou em revolta. Não apenas pelo que Lúcia viveu, mas pelo silêncio. Pela omissão. Por Lúcia não ter podido recomeçar a vida como se nada tivesse acontecido. Ele ainda está em Goiânia? Marina perguntou, a voz carregada de raiva contida. Eu não sei. Mas se estiver, por favor, não vá atrás dele. Não quero mais viver com medo. Mas Marina não era feita para recuar diante da injustiça. Ela não disse nada. Apenas assentiu. Por dentro, já decidirá o que faria. Na semana seguinte, contratou um investigador particular. Não contou a Lúcia. Mas precisava da verdade. E a verdade veio. Alexandre morava numa cidade próxima, usando um nome diferente. Tinha uma nova companheira e trabalhava numa imobiliária de fachada. Marina, com a frieza que costumava usar nas reuniões de negócios, reuniu provas, organizou documentos, gravou relatos. Não para vingança, mas para a justiça. Sem alarde, entregou tudo ao Ministério Público. No mesmo dia, o nome de Alexandre passou a constar nos registros ativos da Polícia Civil de Goiás. 2 semanas depois, foi preso preventivamente. A notícia se espalhou. Lúcia, ao ver o nome dele na televisão, desabou. Chorou como há anos não chorava. Marina a abraçou, em silêncio. Agora sim, era o fim de um ciclo. Mas uma reviravolta ainda estava por vir. E Marina jamais esperaria o que descobriria. A prisão de Alexandre representava mais do que o fim de um medo. Era o rompimento de uma corrente invisível que, por anos, manteve Lúcia em estado de alerta. Pela primeira vez, ela podia dormir sem a sensação de que seria encontrada. Pela primeira vez, ela podia fazer planos. Mas se para Lúcia aquilo era liberdade, para Marina era desconstrução.
A mulher que passava os dias controlando tudo, funcionários, obras, planilhas, até o horário de sono do filho, agora percebia o quanto desconhecia o mundo real. A vida fora dos muros da mansão. A vida de quem sobrevive sem rede de apoio, sem sobrenome poderoso, sem garantias. E isso a transformava. Começou a ir pessoalmente buscar Bento na escola. Começou a cozinhar, mesmo que mal. Começou a perguntar coisas simples, que nunca havia perguntado. Você dormiu bem? Quer ajuda com isso? Tá tudo bem de verdade? Lúcia, no começo, desconfiava. Achava que era um gesto passageiro, movido por emoção. Mas os dias se passaram, e Marina continuava ali, presente. Uma tarde, Bento caiu brincando na sala e machucou o joelho. Nada grave, mas foi o suficiente para que ele chorasse alto. Lúcia correu para acudir. Mas, para surpresa de todos, Marina chegou primeiro. Ajoelhou-se, soprou o machucado, fez uma careta engraçada e segurou o filho no colo. Isso aí é um joelhinho de guerreiro, disse, beijando a testa do menino. Lúcia sorriu. Havia algo diferente no olhar da patroa. Havia leveza. Havia amor. Na semana seguinte, Marina surpreendeu novamente. Chamou Lúcia para uma conversa séria, mas com tom afetuoso. Era sábado de manhã. Tomavam café juntas pela primeira vez. Eu pensei em te dar um aumento, começou Marina, mas percebi que você vale muito mais do que um salário. Então, queria te fazer uma proposta. Lúcia arregalou os olhos. Que proposta? Quero que você estude. Quero pagar seus estudos. Qualquer curso. O que você quiser. Lúcia hesitou. Eu já sou adulta. E tenho os meninos. Justamente. Eles vão crescer. E vão precisar de uma mãe que se lembre que também é mulher. Que também pode sonhar. As palavras ecoaram fundo. Lúcia não sabia o que responder. Apenas chorou. Pela primeira vez, chorava por algo bom. Por algo leve. Chorava por si mesma. Nos meses seguintes, tudo começou a mudar. Lúcia se matriculou num curso técnico de enfermagem. Sempre foi boa em cuidar, em observar, em ter paciência. Era seu domingo. Marina reorganizou horários, adaptou a rotina da casa e contratou uma ajudante para cobrir os horários da faculdade. As duas mulheres agora se ajudavam mutuamente, como um pacto silencioso de reconstrução. Marina também se transformava. Passou a fazer terapia. Começou a repensar sua empresa, suas relações. Percebeu que comandava centenas de funcionários e mal conhecia as histórias de vida deles. Pela primeira vez, visitou obras sem seguranças, sem a blindagem da arrogância. Quis ouvir. A gente não pode consertar o mundo, disse certa vez a psicóloga, mas pode escolher se vai viver nele de olhos abertos ou fechados. A resposta da terapeuta foi simples, e você escolheu abrir. Lúcia, por sua vez, seguia firme com o plano de estudar. Durante uma apresentação de integração entre alunos e professores, contou sua história e foi aplaudida de pé. Muitos choraram. Ela, inclusive. Mas o que Lúcia não sabia era que, naquela sala, havia alguém a observando com um olhar especial. Um professor do curso, gentil, reservado. Que viria a se tornar importante em sua vida mais adiante. Enquanto isso, Marina recebia uma proposta milionária para vender parte da empresa da família para um fundo de investimentos. Pela primeira vez, recusou. Disse que não se movia mais por dinheiro, e sim por legado. A amizade dela com Lúcia mudou. Forjada em dor, se transformava em irmandade. Em redenção. Mas uma última surpresa ainda estava por vir. Algo que nenhuma delas jamais esperaria. Era o último domingo do mês. Goiânia estava abafada, o céu acinzentado e pesado como se anunciasse algo além da chuva. Bento brincava com a Júlia no jardim, enquanto Lúcia revisava anotações para uma prova importante do curso. Marina observava tudo da varanda, com uma xícara de café na mão, em silêncio. Desde a revelação sobre Alexandre, Marina carregava uma inquietação que não conseguia nomear. Naquela tarde,
Seu telefone tocou. Era a assistente da construtora. Dona Marina, tem um homem aqui. Ele pediu para entregar uma carta. Disse que a senhora entenderia. Mas, ele estava com um terno velho, e parecia nervoso. O nome é Celso Albuquerque. Marina congelou. Aquele nome fazia parte de um passado que ela havia enterrado há muitos anos. Celso havia sido advogado de sua família quando ela ainda era adolescente. Um homem discreto, fiel ao pai dela. Mas o que ele queria agora? Ela pediu que escaneassem a carta e a enviassem por e-mail. Ao abrir o arquivo, o coração pareceu parar. O conteúdo era um testamento. Um testamento de seu pai. Um novo testamento, nunca registrado oficialmente, datado 2 meses antes da morte dele. Nele, constava a seguinte cláusula: caso um dia Marina venha conhecer a mulher chamada Lúcia Ferreira, ou seus filhos, e deseje ampará-los de livre e espontânea vontade, autoriza o repasse imediato de 40% das ações da empresa para esse núcleo, como forma de reconhecimento tardio de uma responsabilidade que foi minha. Marina não conseguia respirar. Leu o trecho novamente. Responsabilidade que foi minha. Ela correu até o cofre do escritório. Pegou pastas antigas, arquivos guardados por obrigação, e começou a vasculhar cada folha, cada assinatura. Encontrou cartas do pai para um tal projeto do interior. Relatórios de ajuda financeira enviada a um pequeno vilarejo no norte do estado. E então, uma ficha de nascimento. Nome da mãe, Lúcia Ferreira. Nome do pai, indeterminado. Nome da criança, Henrique Ferreira. Ano de nascimento, 1993. Henrique. Irmão de Lúcia. O pai de Marina tivera um filho fora do casamento. E por anos sustentara essa família em silêncio. Lúcia era irmã do irmão bastardo. E ele, Henrique, havia morrido jovem, em um acidente de moto, pouco depois de Lúcia dar à luz a sua primeira filha. Foi por causa disso que Alexandre apareceu na vida dela. Como um amigo do falecido. Como um apoio. E foi assim que ela caiu nas mãos erradas. Marina tremia. Chamou Lúcia. Contou tudo. Lúcia caiu no sofá, em choque. Eu, sou, o quê? Perguntou, em voz trêmula. Você é parte dessa família, respondeu Marina. E meu pai, mesmo em silêncio, tentou fazer alguma coisa. Errada ou certa, eu não sei. Mas ele quis que você fosse reconhecida. Lúcia estava em prantos. Eu nunca pedi nada disso. Eu só queria criar meus filhos em paz. Eu sei. Mas agora você tem o direito de fazer parte daquilo que te negaram. Nos dias seguintes, Marina oficializou o testamento na justiça, com apoio dos melhores advogados. Abriu um novo fundo de investimento, no nome de Lúcia e dos filhos, com parte das ações da empresa. E mais, nomeou Lúcia como conselheira permanente da área de responsabilidade humana da construtora. Ela resistiu. Chorou. Quis recusar. Mas Marina disse: se não for você, será alguém que não entende nada sobre dor, sacrifício e sobrevivência. E ninguém entende disso como você. Na formatura de Lúcia, alguns anos depois, Marina estava na primeira fileira, com Bento no colo e Júlia sorrindo ao lado. O professor gentil, que observara Lúcia nos primeiros dias de aula, agora era seu namorado. Bento passou a chamá-lo de tio Mauro. E naquela mesma noite, de forma simbólica, Marina entregou para Lúcia uma chave. Isso é o quê? Ela perguntou. Uma casa. Sua. Própria. E próxima da minha. Pro Bento continuar invadindo sua geladeira, como sempre. Elas se abraçaram. Não como patroa e funcionária. Mas como irmãs, embora não de sangue. Como duas mulheres que, contra todas as estatísticas, transformaram dor em alicerce. Mas Marina ainda tinha um último gesto guardado. Algo que planejava há meses. Durante uma reunião do conselho da empresa, diante dos sócios e diretores, ela anunciou sua decisão. A partir de hoje, deixo o cargo de presidente da empresa. Assumirei um novo conselho.
E minha indicação para a presidência é da mulher mais forte que já conheci. O salão ficou em silêncio. Dona Marina, quem? Alguém perguntou. Ela sorriu. Lúcia Ferreira. Lúcia quase desmaiou. Ninguém sabia o que dizer. Mas o que viria a seguir não era mais surpresa, foi aplaudida de pé. A nomeação de Lúcia como presidente da construtora Vasconcelos pegou o mercado de surpresa. Não porque ela era mulher, ou por vir de fora do meio empresarial, mas porque, até então, era invisível. A maioria dos conselheiros a conhecia apenas como a babá do filho da Marina. Na semana seguinte, o burburinho era inevitável. Surgiram críticas, insinuações, comentários mesquinhos. Mas Lúcia, como sempre, respondeu com silêncio, postura e competência. Marina, por sua vez, enfrentou olhares de estranhamento com firmeza. Sabia o que fazia. Sabia o tipo de empresa que queria deixar para o mundo. Sabia que a transformação não começava com relatórios, mas com histórias de verdade. Se alguém aqui acha que Lúcia não tem preparo, disse em uma reunião do conselho, sugiro que tente cuidar de 2 filhos sozinha, fugindo da violência, estudando à noite, cozinhando com gás emprestado, e ainda sorrindo para uma criança que não é sua. Se isso não é gestão, eu não sei o que é. O silêncio que se seguiu foi de reverência. Mas fora dos salões empresariais, a vida continuava em outras dimensões. Bento e Júlia viraram inseparáveis. Viviam entre as casas vizinhas, como irmãos escolhidos. Marina, agora à frente do Conselho de Impacto Humano da empresa, criou um novo sistema de escuta interna. Todos os funcionários, do engenheiro ao porteiro, podiam ser ouvidos, de verdade. Passou a visitar as obras com frequência. Não mais com planilhas, mas com perguntas simples como: você tem tempo de ver sua filha dormir? Você consegue comer sentado? Você está vivendo, ou só sobrevivendo? E isso mudou tudo. A empresa cresceu. Não apenas em lucro, mas em cultura. Ganhou prêmios que nunca buscou. Reduziu a rotatividade, aumentou a produtividade e, acima de tudo, transformou histórias. Porque, como Marina passou a dizer, quando uma mulher encontra seu lugar no mundo, ela puxa outra junto com ela. Lúcia não virou celebridade. Recusou entrevistas, recusou prêmios pessoais. Queria silêncio. Queria tempo. Queria, finalmente, viver. Às vezes, nas tardes livres, ia com Marina ao Parque Vaca Brava tomar água de cocô, observar Bento correndo com Júlia e rir de histórias antigas. Se alguém me dissesse, há 3 anos, que eu estaria aqui, eu chamaria de louco, dizia Lúcia, com os olhos brilhando. E se alguém dissesse que você seria minha salvação, eu teria rido também, respondia Marina. E riam. Juntas. Porque agora podiam. A transformação mais profunda daquela história não estava no dinheiro, nem nas ações da empresa. Estava no olhar. No modo como Marina aprendeu a ver. E no modo como Lúcia aprendeu a ser vista. Era uma nova era para ambas. Mas, no fundo, era o mesmo pacto de sempre, 2 mulheres que sobreviveram, não apesar da dor, mas por causa dela. Se você ficou até aqui, comente nos comentários de qual cidade você está assistindo. Deixe seu like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, pois isso me ajuda muito. Obrigado pela companhia e até a próxima história.